Olá pessoal, eu sou a Paty e hoje é dia de review de Doctor Stone. Nós vamos conversar sobre os dois últimos episódios, que foram os episódios 7 e 8, que na semana passada eu não pude fazer o 7 e a gente vai trazer os dois de hoje pra vocês. Começando com o episódio 7, a gente viu que a Kurako ela tava presa lá na árvore e o Senku ele fez todo aquele mecanismo de roldanas lá pra tirar ela da árvore sem chamar a atenção do Shishio. E a primeira coisa que eu pensei foi, mano, você vai ter que dar fim nesses negócios, porque se o Shishio ele vê essas roldanas, todo esse aparato, todo esse mecanismo feito pra tirar a menina de lá de baixo, ele vai saber que ele tá vivo. E isso é a última coisa que ele quer que ele faça agora. Ele não quer que o Shishio saiba que ele está vivo. Mas aí parece que ele leu a minha mente, aí ele resolveu, assim, a Kurako, ela falou que gostou muito dele, e aí ele já ficou com aquela coisa tipo, não acredito que você se apaixonou por mim. Ela falou, não falei dessa forma, eu não quis dizer que eu tô apaixonada por você, eu gostei de você porque você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa inteligente, e eu acho que você vai ser útil, e você também é contra aquele cara, e aquele cara é do mal, e eu vou te ajudar a derrotar ele. E aí ela resolveu que ela ia levar ele pra vila dela pra conhecer as pessoas, né, porque não é só a Kurako, e nem é só mais aquelas duas pessoas, existem mais pessoas. Na realidade, eu acho que aquelas outras duas fumaças são de pessoas que não fazem parte do vilarejo da Kurako, né, eu acho que são pessoas que a gente vai conhecer depois, pensando melhor. E aí ele vai com ela pra esse lugar, só que no meio do caminho a Kurako ela para pra pegar um pouco de água de uma fonte lá, que ela vai levar pra irmã dela, porque a irmã dela é doente, né, uma menina doente. Inclusive a gente achava que era a mesma pessoa lá na abertura, a menina do cabelo preso e a menina do cabelo solto, a gente achava que era Kurako, mas são duas pessoas diferentes, eu acho que elas são irmãs gêmeas, mas são duas pessoas diferentes. E a menina, a irmã dela, está doente e ela leva essa água pra ela tomar banho, porque ela acha que essa água vai ajudar, porque é água quente, água de fonte termal, essas coisas assim. E aí ele vê ela carregando aquele balde gigantesco cheio de água e ele fala, nossa, mas você carrega isso quantas vezes por dia até a sua vila? E ela, não me preocupo com isso, eu me preocupo com o bem-estar da minha irmã e isso me ajudou a ficar forte. E aí o que ele faz? Ele pega todo aquele mecanismo que ele usou pra tirar ela de debaixo da árvore, ele faz como se fosse um carrinho de mão, assim, um carrinho de rolemã, e sai descendo com ela, levando aquele bagulho, né, aquele pote de água. E aí ela fica, tipo, toda impressionada, só que o negócio não tem freio e eles quase caíram num precipício, né? Se não fosse ela pular lá e o carrinho se espatifou todo. E aí eles acabaram chegando na vila. Aí, chegando lá, os guardas da vila, obviamente, não quiseram deixar o Senku entrar, porque eles falaram, olha, as únicas pessoas que estão na vila são pessoas da vila mesmo. Quem a gente expulsou não entra de novo e você é forasteiro, a gente não quer você aqui, então você vai ficar do lado de fora. E aí, ele começa a pensar que ele tem que fazer alguma coisa pra impressionar essas pessoas, porque ele precisa dessas pessoas pro exército da ciência dele. E nisso, ele conhece o Chrome, que é um menino que ninguém na vila também gosta, porque é um menino que vive fazendo experiência lá, umas experiências estranhas, muito louca, e ninguém gosta dele porque todo mundo menospreza ele, todo mundo acha que ele é biruta. Só que o Senku não, ele já vê potencial no menino e quer descobrir mais sobre ele, e eles começam a fazer um duelo lá, o menino começa a colocar fogo, começa a colocar cor no fogo, e aí o Senku já descobre, ó, você usou isso pra deixar dessa cor, e aí ele já fica tipo, mano, como que ele sabe disso? Como que ele sabe das minhas pedras preciosas, das minhas pedras miraculosas, que é minhas pedras mágicas aqui? E aí ele resolve chamar o Senku pra um duelo de magia, assim, tipo de coisas, porque ele queria que o Senku ficasse impressionado com ele e pedisse pra ser seu aprendiz, só que na realidade aconteceu totalmente o contrário, né? Eles fizeram o duelo, o Senku ele descobriu todas as pedras, assim, eles fizeram um duelo de magia, química, feitiçaria, ciência lá, e o Senku ganhou todas as vezes, e aí ele resolveu falar, não, agora a gente vai fazer um duelo de aritmética. E é óbvio que o Senku, ele ganhou também e saiu invicto desse negócio, e aí ele falou assim, olha, se eu ganhar, eu vou pegar o seu laboratório pra mim e você vai me ajudar. E foi o que aconteceu. E ele pegou o laboratório, né? Já que ele tinha perdido o laboratório dele, que ficou lá atrás por causa da briga com o Shishio, ele ganhou um novo laboratório. Ele começou a olhar as coisas. O menino tinha várias coleções de pedras de diversos tipos, porque tudo que ele achava diferente, ele colecionava. E aí o Senku achou isso muito interessante, porque ele falou assim, olha, não adianta, né? Mas sempre, em qualquer era, a gente tem aquela pessoa que é curiosa e que ela vai atrás de fazer as coisas. Não importa o que seja, né? Sempre tem aquele que quer desafiar as coisas. Ele quer desafiar
tudo aquilo que ele conhece. E aí a gente vai lá pra vila, a gente vê que tem diversas pessoas vivendo lá, tem senhores, tem senhoras, tem moços, tem rapazes. E aí a gente vê que a irmã da Kohaku, ela é tipo como se fosse uma sacerdotisa do lugar, porque eles tratam ela super assim, meu Deus do céu, tratam ela na mão assim, como se ela fosse uma santa, porque ela é doente ainda por cima, e eu acho que ela deve ter algum conhecimento prévio de alguma coisa. Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com essa menina. E a gente vê que ela tá doente, que ela tosse muito, eu fico assim, eu me pergunto se ela teria tuberculose ou pneumonia, né, naquela época, que eles não tem como saber, porque eles são pessoas daquela era, e eles acham que a Kohaku, assim, eles meio que baniram a Kohaku, porque a Kohaku, ela gosta de se relacionar com pessoas de fora, ela não tem medo, assim, de ou de pedir ajuda ou de trazer ajuda para vilarejo, e o pai dela acha isso muito errado, então ele meio que baniu ela, só que ela continua levando a água pra menina tomar banho, pra irmã tomar banho, porque ela acha que essa água vai melhorar, e a irmã, ela vive falando pra ela que ela não precisa, só que é óbvio que ela não vai parar. Então a gente volta lá pra cabana do Senku, que era a cabana do Google, não, do Chrome. A gente volta pra cabana do Chrome, e aí o Senku, ele resolve contar toda a verdade pra ele. Ele fala o que aconteceu nos 2 milhões de anos, né? Tipo, ele fala sobre a evolução da ciência, e ele conta sobre as coisas que aconteceram, sobre tudo que foi descoberto. E aí ele também fala sobre a petrificação, que um dia um raio verde chegou lá e petrificou todo mundo, e ele conseguiu se despetrificar. E aí o Chrome começa a chorar, porque ele fala, não é possível, assim, como que depois de tudo que os meus antepassados descobriram, aconteceu isso, a gente, tipo, voltou pro zero, e aí ele também quer descobrir, ele quer ajudar o Senku a descobrir o que causou tudo isso. E tudo isso porque ele também quer muito ajudar, é Huri, se eu não me engano, a menina, a irmã da Kohaku, porque ele sabe que ela tá doente, e aí o Senku, ele fala que talvez ele consiga arranjar um meio de ajudar a Huri, né, de curar ela, só que ele não sabe ao certo o que é que ela tem. Só que ele vai chutar que ela tem alguma coisa relacionada com uma infecção bacteriana, provavelmente pneumonia ou tuberculose, e aí ele vai fazer um antibiótico. E tá pedindo ajuda deles pra eles. E aí eles falam que não importa o que ele precise, que ele vai ajudar, que ele vai fazer de tudo pra salvar a Huri. E esse primeiro episódio, ele acaba nessa parte, né, onde ele fala sobre o antibiótico. Agora a gente vai ver como que o Senku vai fazer um antibiótico estando na Idade da Pedra 2, né. E o episódio, ele começa com o Senku explicando, né, que a penicilina, o antibiótico lá que ele vai fazer, a base dela é um fungo, um musgo verde. E que ele precisava escolher entre 2 rotas. Ou ele escolhia uma rota que ele ficava cultivando musgo até ele achar o musgo certo e torcendo para Jesus mandar um musgo forte para ele conseguir fazer a penicilina. Ou ele ia pela rota da pedra, que ele vai fazer a partir da sulfa. E eles, tipo, ficam se perguntando como que ele vai fazer isso. E ele faz uma rota todinha no chão. Que primeiro eles vão precisar desenvolver o ferro para chegar num negócio, para poder chegar no vinagre, para fazer não sei o que, fazer um monte de coisa lá para chegar nesse antibiótico. E aí eles falam, não, então a gente vai pela rota mais comprida, que eu acho que, mesmo que seja mais comprida, vai ser mais rápido do que a gente ficar esperando o milagre acontecer para nascer um fungo super forte. E nessa rota do ferro aí, uma das coisas que ele precisava, no caso, para fazer, era um ímã. E aí o que aconteceu? O Senku, durante a noite, ele tava explicando o que aconteceu, que as estrelas estavam lá no lugar, que elas serviam de rota, assim, para você se orientar durante a noite, não sei o que. Tava explicando sobre gravidade, porque aí o Chrome, ele virou uma pessoa super curiosa, ele ficava perguntando tudo. Talvez ele perguntou por que a Terra girava, ou sei lá, por que a gente via as coisas diferentes no céu durante as estações. E aí o Senku deve ter explicado pra ele que a Terra gira, que ela fica mudando de lugar e tal, por isso que tem as estações. Aí a Kohaku tava em cima de uma árvore e ela fala, bom, se a Terra tá girando, por que eu não tô voando? Aí ele fala que é por causa da gravidade e tudo mais. E aí ele fala desse negócio da estrela do norte. E ela fala, mas a estrela, ela tá um pouco diferente. Tipo, ela não tá aí, não tá no lugar dela. E aí ele pensa assim, mas como que eles sabem que não tá no lugar dela? Como que eles sabem qual que era a posição original, né? E aí ele fica se perguntando o que aconteceu. Aí ele fala, nossa, passou 3.700 anos, quer dizer que o eixo da Terra mudou. E por isso que a estrela mudou de lugar e um monte de negócio assim. E o Chrome, pra explicar pra ele como ele sabia desse negócio da estrela, ele falou, eu achei uma pedra no lugar aí. A gente coloca ela na água e ela aponta para um lugar, é como se fosse uma bússola, né? Ela tem um ímã e ela aponta. A gente sabe que os ímãs, eles apontam para o norte, então ela tava apontando para um lugarzinho um pouquinho, em um ângulo um pouco diferente do que a estrela apontava. E aí ele fala, nossa, isso é um ímã. Ele, putz, mano, você sabe o que é isso? Como assim? Eu queria te surpreender e você já sabe de novo. Nada surpreende o Senku. E aí ele fala, nossa, então os cientistas acho que ririam da minha cara
cara, porque eu não percebi isso antes. Mas, gente, eu acho que ele se cobra demais. Ele só tem, o quê? 15, 16 anos? E é um cientista novato, assim. Tudo bem que ele estuda ciência desde criança, mas eu acho que ele se cobra demais, assim, de, tipo, querer saber tudo. A gente sabe que ele é como se fosse uma enciclopédia de ciência de tudo ambulante, porque ele sabe sobre tudo. E ele tá, inclusive, ele fala, então é por isso que aquele meu negócio lá de olhar o horizonte lá, de fazer a medição do negócio pra saber o caminho lá, não funcionou, porque o ângulo da Terra mudou. Voltando, ele fala sobre isso, sobre o imã, e aí o Chrome, ele fala pra ele mais ou menos onde foi que eles acharam. E aí o Chrome, ele leva o Senku pra esse lugar onde ele achou essa pedra, e eles acabam encontrando areia de ferro no rio, né? Eles vêm, assim, eles começam a coletar pedras, e nessas pedras tem alguns, como se fossem partículas de ferro aderidas nela, e eles começam a coletar, porque o Senku fala, primeira coisa que a gente precisa fazer é ferro, então a gente vai coletar essas partículas para poder fazer o ferro. E nisso a gente conhece aquela menininha da cabeça de melancia da abertura, né, que se esconde lá dentro de uma cabeça verde lá, que é a Suika, né, e ela começa a querer ajudar eles a coletar essas pedras, porque ela fala que ela quer ser útil. Ninguém, assim, liga para ela, ninguém liga pro que ela faz, assim, as pessoas meio que menosprezam ela, então ela quer ser útil de alguma forma. E aí o Senku de novo fala que ninguém é mal-vindo, né, no exército da ciência. Ele super entende ela, nem pergunta por que ela usa aquela melancia na cabeça, o que deixa ela totalmente, meu Deus, estou apaixonada por ele, porque ele não perguntou por que eu uso esse negócio na minha cabeça. E aí ela começa a ajudar eles a coletar essas pedras. Depois de coletar essas pedras, de coletar essa areia de ferro, o Senku, ele fala, ó, agora a gente precisa usar 4 partes de areia de ferro, mais uma de carvão, para poder transformar toda essa areia em ferro mesmo. Só que o problema é o quê? Uma fogueira normal, ela só acende até 700 graus e eles precisam de 1500 graus. E como que eles iriam fazer isso? Concentrando um calor num lugar e soprando assim, colocando oxigênio lá eternamente. Só que 4 pessoas não conseguem fazer isso manualmente. Então ele fala, meu, eu preciso muito de ajuda, eu preciso muito de mão de obra, porque senão eles não vão conseguir chegar, porque eles precisam de... Eu acho que ele vai desenvolver algum mecanismo que vai fazer esse fogo ficar aceso por mais tempo e aquecer ele mais rápido, para poder ele chegar nesses 1500 graus. Só que ele precisa de mão de obra para isso, ele não vai conseguir fazer tudo isso com 4 pessoas. Então o que ele faz? Ele pede pra Suika ir na cidade e descobrir, ele dá uma missão de Sherlock Holmes pra ela e fala, olha, tenta descobrir o que todas as pessoas naquela cidade querem, porque aí, ele sabendo o que as pessoas querem, ele dá um jeito de fazer com a ciência, e aí ele dá um jeito de entrar naquela cidade e conseguir toda a ajuda que ele precisa. E aí a Suika vai lá, começa a ouvir as pessoas, ouve as menininhas lá que falam que quer namorado, que isso e aquilo. Ela começa a ouvir cada pessoinha e ela volta pro vilarejo lá pra onde o Senku e o Chrome e a Kurako estão e fala, ó, tem uma menina que ela quer um namorado, tem outra que fala que quer que ele seja lindo, maravilhoso e que sirva ela, outra quer falar de comida, o outro fala que não aguenta mais comer peixe. E aí ele fica pensando, ele fala, tipo, do namorado não tem como eu resolver o problema. Até a Kurako fala, olha, eu acho que você é uma pessoa muito assim, apessoado, assim, você faz meu tipo, mas eu acho que você não faz o tipo da menina lá, então acho que isso não vai vir muito ao caso. E aí ele tem a ideia de ganhar todo mundo pelo estômago, porque ele fala assim, se eles, a maioria tá falando alguma coisa, mas assim, a grande maioria tá falando alguma coisa relacionada à comida, então porque eles vivem de pesca, então eles comem peixe, comem carne, comem verduras lá, mas tipo, sempre do mesmo jeito, ou é assado, ou é na fogueira, então eles não têm aquela coisa. E aí o que ele faz? Ele vê a Suika brincando com o cachorro com aquelas ervas de gato, e tipo, a Suika tá brincando com a erva de gato com o cachorro, né? E aí ele fica pensando, o que é isso que você tá brincando? Ah, a erva do cachorro, não. Ah, a erva de gato, beleza, então. E aí ele pensa, a erva de gato, o material primário dela são grãos. E então ele tem uma ideia ao ver essa erva e ele fala, o grão, é assim, a coisa primária da erva de gato são grãos, então o que a gente vai fazer? Vai dar um jeito de retirar esses grãos. E aí pede pra Kurako, pro Chrome ajudar eles a recolher bastante erva de gato. Aí eles batem, né, ela num lugar lá pra soltar os grãozinhos, não sei se cozinham, eles colocam na água, acho que pra soltar os cabelinhos, e depois eles começam a moer esse grão e faz farinha de erva de gato. E com essa farinha, o que ele faz? Macarrão. Ele junta com o ovo lá dos passarinhos loucos lá, junta com água e acaba fazendo massa de macarrão. E aí ele junta com mais alguns outros ingredientes, caça passarinho, caça peixe, não sei o que, cozinha tudo junto e faz um lamen. E o Senku, além de ser um ótimo cientista, já mostrou pra gente que também sabe cozinhar, né? Eu acho que ele sabe cozinhar porque o negócio pareceu assim muito saboroso. Ele pegou, fez um lamen e deu pra Kurako, pra Suika e pro Chrome comer, e ele mesmo tirou a sua porção pra testar, né? Tipo assim, antes de eu começar a dar isso pros outros comer,
Vamos ver se já é comível, né? Vamos ver se dá pra comer. E o Chrome, a Suika e a Kohaku, como nunca tinha comido nada parecido, meu Deus do céu, aquilo era a comida dos deuses pra eles. Nossa, o negócio escorrega. O que é isso que tá escorregando? Que sabor é esse? Minha Nossa Senhora, que coisa gostosa, maravilhosa. E aí ele vendo toda aquela reação, ele falou, mano, isso aqui deve estar muito delicioso. E aí quando ele foi comer, ele quase teve um treco, né? Porque ele percebeu o sabor, né? A gente sabe que ele sabe como que é o gosto verdadeiro do lamen lá no Japão. Então ele falou, mano, esse macarrão tá muito seco, esse macarrão tá amargo, tá uma coisa mais horrível. Mas pra eles que nunca comeram um negócio desse, pra ele é a comida dos deuses, então eu já sei como que eu vou fazer. Catou o seu carrinho, né? Ele pegou as coisas que sobrou lá do negócio da Rodana lá, fez um carrinho de lamen, pegou, sequestrou o menininho lá, o mais burrinho lá dos guardas, levou embora e foi lá com a barraquinha dele de lamen vender lamen pras pessoas. Aí as pessoas já, tipo, nossa, que cheiro é esse? Minha Nossa Senhora, de onde tá vindo isso? Da barraquinha de lamen do Senku. E agora, pelo estômago, ele vai conseguir o senhor exército da ciência. E aí você pergunta, mano, o que o lamen tem a ver com ele fazer antibiótico? Mas é porque ele precisa dar mão de obra, né? Ele precisa ganhar as pessoas pelo estômago pra arranjar mão de obra, pra fazer os negócios que ele precisa fazer, pra poder ele dar toda aquela volta, fazer todo aquele esquema e chegar no antibiótico. E virar o deus daquela vila, porque quando ele curar a sacerdotisa lá, todo mundo vai falar, meu Deus do céu, você curou ela, você é o senhor, você é o milagroso, não sei o que, não sei o que. E aí ele vai ganhar a confiança de todo mundo. E no próximo episódio, eu acho que o Senku, ele vai um pouco além ainda, assim, pra surpreender as pessoas, que pelo que eu vi, ele vai fazer uma lâmpada, gente, ele vai trazer luz pro vilarejo, como assim? E agora que ele vai se tornar um deus mesmo, né, tipo, tá fazendo até luz. O fogo é pra eles é normal, mas luz? E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostou, deixa um comentário, não esquece que você pode ajudar o canal, clicando no botão do Seja Membro ou no link na descrição. Ver as recompensas se ajudar, se puder. Você também ajuda muito se inscrevendo, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando o seu joinha e também nos seguindo nas nossas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!